Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Bom, saindo da nossa apresentação, como eu vou ter um compromisso aí no final de semana, eu estou adiantando um vídeo aqui para sair aí para vocês e para vocês não ficarem sem os palpites aí para o sábado, tá bom? Então depois eu comento aí como foi a grade da sexta-feira, os jogos ficaram pendentes aí da quinta, eu dou uma repaginada rapidinho no próximo vídeo, tá bom? Então vamos comentar aí para o nosso sábado. O que que eu separei? Para o último dia do mês, né? Dia 31/5. Lembrando que vai ter Liga dos Campeões aí. Preferi não operar, porque final, né? Tudo pode acontecer. Sei lá, pelo que a temporada que tá sendo aí, pode ser que. Eu acredito que o PSG venha talvez para vencer aí, né? Mas sei lá, a Inter também. Naquele momento ali que a Inter, quando era para ter ganhado todos os títulos, acabou pisando na bola ali, né? Ficando para trás em alguns campeonatos aí, acabou não ganhando o campeonato italiano. A Copa também acabou saindo. O que poderia ser uma tríplice coroa aí na temporada, né? Tá, tipo assim, ficou meio em ruínas aí, né? Só tem a Liga dos Campeões aqui sendo como o principal título ali para correr atrás. E o PSG, sim, né? Pode conseguir a tríplice coroa aí se conseguir vencer a Liga dos Campeões de forma inédita, né? Já venceu aí a Copa da França e o campeonato, né? A Liga, só falta a Liga dos Campeões aí, que é o grande sonho aí da equipe, né? Espero que seja um jogão. Vamos só acompanhar, né? E tentar operar em alguma condição no ao vivo aí, caso haja alguma janela de oportunidade. Então vamos lá, vamos para os bilhetes aí de pré-live que a gente tem para trabalhar. O que eu separei para o sábado? Numa grade aí com 4 jogos, ao meu ver são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? O primeiro jogo que eu separei é lá no Japão, às 2 horas da manhã, não é isso mesmo? Isso aí, 2 horas da manhã, perfeito? Deixa eu pontuar aqui no aplicativo, é isso aí, o aplicativo ele contabiliza a hora como se fosse 24 horas, certinho. Vamos lá, jogo que eu separei aqui, ó, o jogo do Machida enfrentando o Yokohama Marinos. Vamos lá, momento das duas equipes, vamos dar uma olhada na classificação. A equipe aí do Machida, no momento, é o 10º colocado, que é a equipe da casa, e o Yokohama Marinos, que é a equipe visitante, no momento é a lanterna da competição, a 20ª. Momento aí do Machida. Nos últimos 5, a equipe vem de uma vitória, uma derrota e 3 empates. E eu tenho o Yokohama Marinos, que nos últimos 5 vem de 4 derrotas e uma vitória. No confronto direto entre essas duas equipes, nos últimos 3 jogos, eu tenho aí 2 vitórias para o Machida e uma para o Yokohama. O que eu venho buscar aqui nessa partida? Eu vou trabalhar em mercado de gols, pois nos últimos 3 jogos entre essas duas equipes eu tive mais de 1,5 em 3. Nos últimos 5 jogos do Yokohama eu tive mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos aí do Machida eu tive mais de 1,5 em todos. Bilhete para essa partida então vai estar pagando uma odd aí por uma base de 1,29, eu deixo para sair mais de 1,5 na partida é o bilhete para esse jogo. O próximo jogo, vamos lá agora. Separei 2 jogos aqui na China. O primeiro às 8 horas da manhã. Separei o jogo aqui do Lianig Thierry enfrentando o Xinjiang Gongfu. Perdoe se a pronúncia estiver errada, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. No momento, as duas equipes aí são segunda e terceira colocada, respectivamente. Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5, a equipe vem de 3 empates e 2 vitórias. Uma derrota aí foi após as penalidades no empate, né? E o momento aí da equipe visitante, nos últimos 5, a equipe vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho oscilações. Eu tenho duas vitórias aqui para a equipe visitante, uma para a equipe da casa e 2 empates pelo meio do caminho. Aqui eu também gosto de buscar gols, porque nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, em 4 eu tive mais de 1,5, inclusive batendo ambas em 3. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, eu tive aí mais de 1,5 em todos. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, eu tive aí mais de 1,5 em 4, nesses 4 batendo ambas. Por conta disso, eu acredito aqui que seja um joguinho para gols, são duas equipes aí que estão próximas na tabela, segunda e terceira colocada, disputando a mesma posição ali. Vou trabalhar para sair mais de 1,5. Tá pagando bilhete por uma base de 1,20, eu deixo como bilhetinho para esse jogo para sair mais de 1,5 na partida. O próximo jogo que eu separei, ainda no mesmo campeonato, aí na China, às 8h30 da manhã, eu separei o jogo do Forsan Naixin, enfrentando o Chongqing Tongliang. Perdoe se a pronúncia estiver errado, o time lá é sinistro para falar, vamos lá. A equipe da visitante é a primeira colocada aí da competição, e a equipe da casa, no momento, é a 14ª colocada. Momento da equipe da casa aí, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. E a equipe visitante nos últimos 5 vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No confronto direto, só tem aqui um histórico de 2 jogos, onde eu tenho um empate pelo meio do caminho e uma vitória da equipe visitante.
Que eu venho trabalhar aqui? Eu estou buscando informações perante que eu tenho aqui no formato da liga. Eu tenho a equipe aí, visitante, que no momento lidera a competição aí, né, de forma isolada, tem a melhor campanha aí da liga, enfrentando uma equipe na parte de baixo da tabela aí que tem vindo sofrendo sequência até de gols aí. Por conta disso, eu vou buscar aqui uma chance dupla a favor da equipe visitante, a favor aí do Shorking. Tá pagando bilhete aí para uma base de 1,14, vai ser o bilhetinho para esse jogo. Chance dupla aí na equipe visitante. Pra gente encerrar o dia, vamos aí para um jogo agora mais conhecido aí da galera, né? Vamos pro Brasileirão aqui no Brasil, às 9 horas da noite. Jogo aí do Vasco enfrentando o Red Bull Bragantino. Momento aí, a equipe visitante é a quarta colocada da competição e a equipe da casa é a 15ª. Momento aí do Vasco, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. E o Red Bull Bragantino, nos últimos 5 jogos, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, uma vitória do Vasco e 2 do Red Bull Bragantino. Que eu venho buscar aqui nessa partida? Mercado de gols, pois nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em todos e batendo ambas. Nos últimos 5 jogos do Red Bull Bragantino, eu tive mais de 1,5 em 3. E nos últimos 5 jogos do Vasco, eu tive mais de 1,5 aí em 4. Bilhete, então, para essa partida, vai estar pagando uma odd aí, por uma base de 1,50 para sair mais de 1,5. Um bilhete até legal. Vou deixar, então, como bilhete para esse jogo, para sair mais de 1,5. A partida é o bilhetinho aqui. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí pro nosso sabadão. Se Deus quiser, vai ser um sábado de vitórias aí. Não só nossos aportes, mas todos os nossos projetos. Bilhetinho do canal, vou deixar esse bilhete solo aqui do Vasco, tá bom? Tá pagando bilhetinho. O Vasco contra o Red Bull Bragantino, para sair mais de 1,5 por uma base de 1,50. Vou deixar esse bilhete solo aqui pro nosso sabadão. Mais uma vez aí, só venho aqui agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Deixo um grande abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. E lembrando, tá? Antes até de eu finalizar, os jogos que ocorreram, que eu não comentei, vou comentar nos próximos vídeos aí só para dar uma repaginada pra galera saber como foi, tá bom? Mais uma vez aí, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.